Olá, meu nome é Luiz Roberto e eu vou abordar hoje o tema Situação dos Espíritos após a morte, aqui nesse nosso canal Espiritismo em Pauta. É um assunto bastante penoso para se falar, até porque nós não nos lembramos do nosso último desenlace, da nossa última desencarnação. E nós temos que nos valer aqui da notícia que nós temos da literatura espírita, em especial do Livro dos Espíritos, e da nossa experiência nos trabalhos de doutrinação, quando ouvimos os desencarnados mencionarem a situação nas quais se encontravam. Então é um assunto bastante interessante também, uma vez que nós apreendemos das orientações dos Espíritos lá em O Livro dos Espíritos e dessas nossas experiências práticas, algumas informações como, por exemplo, quanto ao estado de confusão no qual o espírito se encontra após o seu desencarne, após passar naturalmente por aquela perturbação na qual ele reconhece a si mesmo, mas não compreende o seu estado por não ter assim um despertar completo no mundo dos espíritos. O sujeito entra num estado de confusão, e esse estado de confusão ele é mais intenso quanto maior for a tenacidade com a qual o sujeito nutriu as ideias materiais, dispensando do seu currículo, de informações a respeito das questões de natureza espiritual. E isso vai lhe fazer bastante falta, por certeza. E a duração desse estado de confusão pode ser de dias, meses e até mesmo de anos. Essa confusão pode durar até mesmo alguns anos. É comum a gente ouvir os espíritos dizerem, quando vêm aos trabalhos de doutrinação, são trazidos pelos seus companheiros espirituais que lhe querem bem, parentes, amigos, ou pelas equipes socorristas do mundo espiritual, quando eles dizem que não sabem onde estão, quando dizem que estão confusos, quando pedem ajuda. É muito comum a gente ouvir os espíritos dizerem isso, né? Mesmo depois de esclarecidos, eles até lastimam o fato de terem desencarnado tão cedo, não pensavam em desencarnar sem realizar esta ou aquela tarefa que gostariam de fazer. E alguns até de uma maneira tanto quanto cortês, tanto quanto educada, pedem para a gente não amolar, né? Me deixe em paz. Dizem assim, do seu jeito, né? Nos trabalhos de doutrinação dessas entidades, as perguntas que lhes são dirigidas, desde que feitas com prudência, seriedade, benevolência, ajudam a esses espíritos a se libertarem da situação nas quais se encontram, né? Se eles sofrem, nós nos apiedamos da sua dor, naturalmente eles sentem-se aliviados, porque nós, de maneira serena, colocamos algumas informações que favoreçam o seu despertar. Quando a gente vai falar das pessoas, por exemplo, que desencarnaram de maneira supliciada, foram supliciados por seus algozes, foram maltratados física e moralmente até que a morte se consumasse. Quando a gente fala, por exemplo, daqueles que morreram pelo suicídio, sofreram bastante e continuarão sofrendo por longo tempo em razão do suicídio praticado. Ou quando falamos daqueles que morrem de maneira violenta num acidente, por exemplo, numa explosão, numa batida de veículos, por exemplo, no qual eles veem o seu corpo, sabem que aquele corpo lhe pertence, não compreendem porque estão aqui e ali ao mesmo tempo, porque estão separados desse corpo, pensam estar encarnados e ainda agem como encarnados nesses seus pensamentos. Esses, quando são informados da sua real situação, eles sofrem um grande espanto e levam algum tempo, na verdade, para se darem conta da nova situação em que se encontram. Essa adaptação é lenta, na verdade. Eu vou me ater, por exemplo, à questão do suicida. Por que o sujeito se mata? Porque é egoísta. Se mata porque é egoísta.
o sujeito deu tudo de si para si mesmo e, num determinado momento, não encontra mais razão de ser na vida, não encontra mais razão para viver. Em razão disso, está chateado com a vida e quer se apartar dela, e o faz, geralmente de maneira violenta, porque toda forma de suicídio, seja ela qual for, é sempre violenta, porque ela fere uma lei divina, que é a lei da sobrevivência, da perpetuação na vida física, enquanto as forças físicas ainda o permitirem. E o grande sofrimento do suicida é o fato de que ele, ao despertar no mundo espiritual, sem despertar na verdade, crê-se vivo. Crê-se vivo. E a todos aqueles problemas que ele tinha, dos quais ele quis fugir, são acrescentados outros tantos, especialmente os espíritos temporariamente maus, que passam a persegui-los o tempo todo, e eles não tendo como se esconder, porque não tem mais um corpo físico para se esconder, eles então sofrem essa perseguição tenaz, sob a acusação, sob a pecha de suicidas. Nós vimos isso num livro chamado, deixa eu me lembrar aqui como é que é o nome do livro. O livro Nosso Lar, no qual o André Luiz narra que ele foi tratado como suicida, conquanto ele não tenha querido se matar, mas a maneira pela qual ele viveu, a forma de se alimentar, a forma de se portar, enfim, provocou nele um suicídio lento, ou seja, ele antecipou em anos, quem sabe, o seu desencarne. Mais propriamente, no livro lá diz 8 anos, que ele passou 8 anos nas regiões umbralinas, nas regiões de dor, justamente o tempo que faltava para ele permanecer ainda na vida física, mas cujo físico foi desgastado pelos excessos. Então o sujeito passa a ser perseguido, sim, pelos inquiridores do mundo espiritual, pelos acusadores do mundo espiritual. Temporários, porque também vão se aperfeiçoar, vão se melhorar, vão se reerguer espiritualmente falando. Então, informados dessa sua real situação, os espíritos ficam espantados, conforme eu já disse, e os suicidas em si sofrem muito mais. O esclarecimento de que o seu sofrimento durará pelo tempo, por exemplo, o suicida. Quanto tempo ele vai ficar no mundo espiritual sofrendo? Ele vai ficar tanto tempo quanto lhe restava para o seu desencarne natural. Então, se ele desencarnou com 20 anos e ia morrer com 80, desencarnar com 80, vai ficar 60 anos no mundo espiritual, numa boa aritmética, numa boa soma, mas 60 anos no mundo espiritual, vivendo essa dificuldade de dor e sofrimento de maneira acrescentada em razão do ato delituoso que cometeu contra si mesmo. Agora, o sujeito que morre de maneira natural. Esse sujeito que morre de maneira natural, pelo escoar da sua vitalidade, ele não tem problema nenhum. Ele é recebido no mundo espiritual com bastante presteza, com bastante calma, ele se adapta logo, o estado de confusão é curtinho, e ele logo estará plenamente no mundo espiritual. Assim também como aqueles homens que durante a vida física se elevaram pelo pensamento acima das coisas materiais, que curtiram e nutriram as questões de natureza espiritual, foram pródigos na atividade caritativa, foram bons pais de família, bons patrões, bons empregados, foram pessoas de bem, enfim. Esses também, eles terão um período de perturbação muito curto no mundo espiritual e logo se adaptarão à vida espiritual. Aliás, o sujeito que desencarna em razão do escoamento da sua vitalidade física, ele já vive tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico em razão do seu comportamento, dos seus pensamentos, enfim. E é muito comum, inclusive, os espíritos já próximos do seu desencarne narrarem diálogos que tiveram com pessoas já desencarnadas, e isso é bastante comum também. Eu tenho algumas experiências de conhecidos que me são caros, foram e são caros, e que passaram por essa situação, Quando o espírito desencarna, ele passa um tempo entre esse seu desencarne e o seu futuro reencarne. Esse espaço de tempo chama-se estado de erraticidade. No estado de erraticidade, o espírito então é o errante. E o errante, ou o espírito da erraticidade, tem
terá oportunidades futuras de encarnações. Só aqueles que são errantes, que estão na erraticidade, é que terão futuras encarnações, porque aqueles que já não precisam mais reencarnar, naturalmente já não se encontram na erraticidade, já se encontram bem direcionados e o seu caminho é certo. Naturalmente, na erraticidade, já não tendo mais o corpo físico, as qualidades, os defeitos, as imperfeições, os preconceitos, as prevenções que a criatura tinha, ficam a descoberto. Ele já não tem mais o corpo físico com que dissimular os seus pensamentos, as suas atitudes, enfim, são como que interpretadas, né, teatralizadas e disfarçam bem esses defeitos, essas imperfeições que a criatura tem, né? As falsas ideias, por exemplo, dessas criaturas, geralmente mesquinhas e ridículas, elas persistem durante o estado de erraticidade. Se a erraticidade durar 1000 anos, por 1000 anos ele terá ali essa situação consigo mesmo. É necessário que ele atravesse um novo ciclo ou um novo crivo da vida corpórea, ou seja, que ele tenha uma nova encarnação, para que aí, nessa nova encarnação, deixe alguma das impurezas e se eleve mais uns degraus. E deixar essas impurezas é justamente renovar a oportunidade de aprender e empreender nessas novas oportunidades a sua modificação, o restabelecimento dos seus pensamentos, das suas ideias, um novo modo de ser, um novo modo de agir, né? Então, para resumir, o homem bom é aquele sujeito que dorme em paz, que tem a consciência daquele que dorme em paz, que é uma pessoa boa, e o seu despertar no mundo espiritual geralmente é suave e pacífico, calmo. Já do homem mau, as condições dele no mundo espiritual será de um despertar espiritual terrível. Essas informações se encontram lá no Livro dos Espíritos, assim, de uma maneira bem ampla. Eu falei aqui até com uma certa calma sobre o assunto, porque eu quis condensar o máximo possível desse conteúdo, porque tem muitos espíritas que até desconhecem, por não ter lido as obras da codificação, desconhecem esse material. Outros que não são espíritas completamente desconhecem esse material. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, quando a gente vai a um velório, alguém à beira do caixão dizer: descansou, está em paz, está nos braços do Senhor. Nos braços do Senhor nós estamos todos, independente da situação nas quais nós nos encontremos, sejamos nós bons ou maus, estamos sempre nos braços, sob as vistas, sob a égide do Criador. Em paz não. Descansando também não. Vimos aqui a situação nas quais nós nos encontramos ao desencarnar. Por isso, o aconselhamento dos Espíritos para que nós tenhamos uma vida ilibada, responsável, uma vida de exercício com o exercício da caridade, é bastante prudente esse aconselhamento. E mais prudentes seremos nós se o aceitá-los, a fim de que nós possamos, quando da nossa vez de novamente desencarnarmos, passarmos por um estado de confusão de curta duração, assim como a nossa perturbação também deverá ser bem miudinha, em razão desse nosso novo comportamento, né? Disse Jesus que nascesse o homem novo, morrendo o homem velho. É isso que nós precisamos fazer, nos renovarmos, usar o homem velho como adubo, né? Para que o homem novo possa florescer e produzir frutos. E vamos adiante.